Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos para mais um episódio da nossa playlist de melhores jogadores brasileiros que eu vi jogar por posição. E confesso que essa foi a mais difícil, a dos segundos volantes, os camisas 8. Eu fiz aqui um vídeo para falar exclusivamente sobre a dificuldade do futebol brasileiro em formar jogadores do mais alto nível nessa posição. Eu, infelizmente, não vi nenhum world class brasileiro, ou que pelo menos defenda a seleção brasileira, já que há exemplos de jogadores nascidos no Brasil, mas desportivamente falando, representam outras nações. Então, dito isso, fica o aviso. O nível técnico dessa lista não está lá muito alto, mas ainda assim é a minha opinião, e são os 10 melhores que eu consegui acompanhar. Você pode ficar à vontade para fazer a sua própria lista nos comentários, beleza? Antes de mais nada, duas menções que eu considero importantes. Arthur, ex-Grêmio, Barcelona, Juventus, esteve também emprestado a Liverpool e Fiorentina. E Anderson, também ex-Grêmio, Porto, Manchester United, chegou a jogar também por Internacional e Coritiba. Eles não vão estar entre os meus 10 escolhidos para essa lista, mas eu acho importante citá-los como menções honrosas, beleza? Em 10º lugar, Cleberson, titular e campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, também jogou a Copa de 2010 como reserva, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, jogou por Manchester United, Besiktas, Flamengo, onde também foi campeão brasileiro em 2009, teve uma segunda passagem pelo Furacão e também jogou pelo Bahia. Terminou a carreira atuando em clubes norte-americanos. Pela seleção, também ganhou títulos como a Copa América, de 2004, e a Copa das Confederações, de 2009. Em 9º lugar, Bruno Guimarães, jogador em atividade, que atua pela seleção brasileira, inclusive. Às vezes joga até como primeiro homem de meio campo, mas foi formado como segundo, e eu até prefiro ele jogando como 8 do que como 5. Formado no Audax de São Paulo, seguiu para o Atlético Paranaense, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. No mesmo ano, foi escolhido para compor a seleção do Campeonato Brasileiro. Vendido ao Lyon, jogou 2 temporadas antes de se transferir para o Newcastle, seu clube atual. Pela seleção, foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020 e disputou como reserva a Copa do Mundo de 2022. Em 8º, Elias. Revelado pelo Náutico em 2006, começou a chamar atenção no Corinthians, onde ele chegou para a disputa da Série B de 2008, depois de passar por São Bento, Juventus da Moca e Ponte Preta. Na sua primeira passagem pelo Timão, além do título daquela singundona, também conquistou uma Copa do Brasil em 2009 e foi escolhido o melhor jogador da posição no Brasileirão de 2010. Seguiu para o Atlético de Madrid, onde jogou por pouco tempo, é verdade, antes de seguir para o Sporting de Portugal, onde chegou com uma contratação mais cara da história do clube até então. Em 2013, chegou para o Flamengo emprestado e foi campeão da Copa do Brasil pelo clube. Retornou ao Corinthians, onde ganhou o Brasileirão de 2015 e ainda teve passagens por Atlético Mineiro e Bahia. Pela seleção, chegou a fazer parte dos ciclos para a Copa do Mundo, tanto de 2014 quanto de 2018. Inclusive, foi convocado para as Copas América de 2015 e 2016. Em 7º, Gerson, o Coringa do Flamengo, revelado no rival Fluminense, onde ganhou apenas o título da extinta Copa da Primeira Liga em 2016. Vendido a Roma, que ganhou a disputa com o Barcelona pela sua contratação, ele chegou a ser emprestado novamente ao Flu, pelo pouco espaço que teve no clube da capital italiana. Com isso, foi repassado à Fiorentina, também por empréstimo. Em 2019, chegou ao Flamengo para sua primeira passagem no clube, foi campeão da Libertadores naquele ano e biconsecutivo do Brasileirão, em 19 e em 20. Nesse último sendo inclusive considerado por muitos um dos melhores jogadores do campeonato. Em 2021, seguiu para o Olympique de Marseille da França, onde ficou até janeiro de 2023, quando retornou ao Flamengo, passagem que dura até agora. O Coringa foi apelidado por conta da sua alta capacidade de se adaptar a várias funções, como meia central, aberto pelos dois lados, ou a sua função principal de segundo volante. Ele já contabiliza mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra e mais de 120 vitórias.
Em sexto lugar, Paulinho, outro que teve grande destaque jogando pelo Corinthians. Ele chegou ao Parque São Jorge em 2010, vindo do Bragantino, e foi uma das principais figuras das conquistas do Brasileirão, de 2011, da Libertadores, de 2012, no seu histórico gol na difícil vitória sobre o Vasco nas quartas de final, e também no Mundial no mesmo ano. Jogou ainda por Tottenham, teve 2 passagens pelo Guangzhou Evergrande da China, intervaladas por uma temporada no Barcelona, onde ganhou uma La Liga e uma Copa do Rei em 2018. Ainda jogou no Al Ahly da Arábia Saudita, antes de retornar ao Corinthians em 2022. Infelizmente, sofreu uma longa lesão no ano passado, que o deixou por um longo período fora de combate, foi recentemente desligado do clube e está disponível no mercado. Pela seleção, foi titular nas Copas de 2014 e 2018, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e com 13 gols, com a camisa amarelinha, é o volante com mais gols em toda a história da seleção brasileira. Ele, assim como Elias, tinha essa virtude em particular. Eles dois eram box-to-box, que tinham gosto por entrar na área vindo de trás para poder balançar as redes. Em quinto lugar, Ramírez, revelado pelo Joinville, mas com notoriedade nacional defendendo o Cruzeiro entre 2007 e 2009. Bicampeão mineiro pelo clube e presente na seleção do Brasileirão de 2008. Ele foi negociado no ano seguinte com o Benfica de Portugal, onde jogou por apenas uma temporada e conquistou a Liga e a Copa Nacional. Seguiu para o Chelsea, onde viveu o auge de sua carreira. Em 5 temporadas conquistou a Copa da Inglaterra e a Champions League em 11 e 12, marcando inclusive um histórico gol de cobertura no empate contra o Barcelona na semifinal, em pleno Camp Nou. Ganhou também a Europa League de 2013 e a Copa da Liga Inglesa, juntamente com a Premier League em 2015. Em janeiro de 2016, foi contratado pelo Jiangsu Suning, da China, onde jogou por 3 temporadas. Anunciado em junho de 2019 pelo Palmeiras, pouco jogou pelo Alviverde, mas colocou no currículo títulos como a Copa do Brasil e a Libertadores de 2020. No fim daquele ano, teve seu contrato rescindido e encerrou a carreira 2 anos depois. Pela seleção, jogou as Copas de 2010 e 2014, ambas como reserva, e foi campeão da Copa das Confederações de 2009. Em quarto lugar, Renato, conhecido como Renatinho no início da carreira, um dos camisas 8 mais elegantes que eu vi na vida. Revelado pelo Guarani, mas com muito destaque pelo Santos, campeão brasileiro de 2002 e 2004. Ele fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2006, sendo campeão da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005, apesar de não ter jogado aquele Mundial. Foi ídolo também do Sevilha, da Espanha, onde em 7 anos conquistou 6 títulos, entre eles 2 Europa Leagues e 2 Copas do Rei. Retornou ao Brasil em 2011 para jogar pelo Botafogo, apresentar ao lado do Gerson Canhotinha de Ouro, numa ação de marketing que o reverenciou como o 8 de Ouro. Pelo clube carioca, conquistou apenas o estadual de 2013, mas voltou a ter seu nome pedido na seleção brasileira, apesar de nunca ter voltado a jogar com a amarelinha. Em meados de 2014, retornou ao Santos, onde jogou até 2018, quando encerrou a carreira. Nesse retorno, ganhou mais 2 campeonatos paulistas e foi vice da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016. Em terceiro, Hernanes, o profeta, cria e ídolo do São Paulo, onde ganhou os campeonatos brasileiros de 2007 e 2008, em ambos como o melhor da posição e no segundo como o melhor jogador de toda a competição. Esteve cotado para defender a seleção brasileira na Copa de 2010, mas acabou de fora da lista final. Ele foi bronze em Pequim em 2008, com a amarelinha, e 2 anos depois se transferiu para a Lazio da Itália. Lá ele conquistou uma Copa Nacional em 2012 e 2013 e chamou a atenção da Internazionale. Jogou 2 temporadas, não conquistou títulos e seguiu para a Juventus. Mesmo não sendo titular absoluto, colocou no currículo os títulos da Série A e da Copa Itália de 15 e 16. Ao perder espaço no futebol italiano, jogou no Hebei Fortune da China antes de retornar ao São Paulo. Ajudou o time a sair da fila de 9 anos com a conquista do Paulistão de 2021 e se aposentou no fim daquele ano, atuando pelo Sport Recife. Pela seleção brasileira, ganhou a Copa das Confederações de 2013 e jogou a Copa do Mundo de 2014 como reserva.
Em segundo lugar, Elano, mais um histórico jogador do Santos, mas esse é de fato um menino da Vila. Revelado pelo clube, em que ganhou os brasileiros de 2002 e 2004, jogou no Shakhtar Donetsk e no Manchester City, antes da era rica, além de também ter defendido as cores do Galatasaray antes de retornar à Vila e ser campeão da Libertadores de 2011. Além de também conquistar 2 campeonatos paulistas. Chegou a jogar ainda por Grêmio, Flamengo e Chennai da Índia, antes de retornar para uma terceira passagem pelo Santos. Mais 2 campeonatos estaduais foram conquistados pelo Peixe. Pela seleção, ele venceu a Copa América de 2007, a Copa das Confederações de 2009 e era titular na Copa do Mundo de 2010, atuando como um meio-campista aberto pela direita. Ele se lesionou e ficou de fora do restante daquela competição, mas ainda defendeu a amarelinha na Copa América de 2011. Elano poderia ser descrito como um terceiro homem de meio de campo, jogando ao lado de Renato, por exemplo, no losango do Santos, em que ele tinha como função cobrir as investidas do lateral direito e sendo um falso ponta com a bola e terceiro volante sem a posse pela seleção brasileira. E o melhor camisa 8 brasileiro que eu vi jogar foi Renato Augusto, revelado como um camisa 10 no Flamengo, onde ganhou a Copa do Brasil em 2006, e os Cariocas de 2007 e 2008. Foi jogando pelo Bayer Leverkusen da Alemanha que ele se consolidou na função de um box-to-box. Foram 4 temporadas no clube alemão antes de retornar para o Brasil, jogando pelo Corinthians. Apesar de muitas lesões em suas 3 primeiras temporadas pelo Timão, foi em 2015 que ele viveu seu auge, melhor jogador do Campeonato Brasileiro daquele ano, em que foi campeão. Aquele time era até então apontado como o melhor da história dos pontos corridos, tamanha consistência de suas atuações. Tal fato o levou a ter uma boa sequência com a seleção brasileira e lhe rendeu o lugar como um dos jogadores acima de 23 anos a compor o grupo campeão olímpico em 2016. Mesmo àquela altura já atuando pelo Beijing Guan da China. Foi titular com o Tite na segunda parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2018, perdeu a posição no início do Mundial, mas foi o autor do gol brasileiro na partida que nos eliminou diante da Bélgica, entrando no segundo tempo e diminuindo o placar. Ao fim de sua passagem no futebol chinês, retornou ao Corinthians para mais 3 anos. Mesmo sem repetir o sucesso da primeira passagem, foi o principal jogador do clube no período. Atrapalhado por lesões, deixou o clube ao fim de 2023 e acertou com o Fluminense, onde atualmente joga e é reserva aos 36 anos de idade. E é isso, galera, esse é o meu top 10 de melhores segundos volantes brasileiros que eu vi jogar. Convidando sempre vocês a fazerem suas próprias listas nos comentários, usando os critérios que vocês quiserem e debaterem com respeito quando virem opiniões contrárias, sejam as minhas ou de outros espectadores no canal. No próximo episódio, a gente traz os melhores meias ofensivos, os camisas 10, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!